Papo 39, informação sem complicação. Quem é você e o que você faz? Sou Dalila de Cruz, artista multidisciplinar. Eu estou aqui no Museu de Cunha com a proposta de trazer a exposição das Gamelas, que é uma exposição realizada a partir do conto Substância de Guimarães Rosa, do livro Primeiras Histórias do Guimarães Rosa. E aqui nesse espaço nós temos um registro, né? É o processo de registro, né? Tem várias imagens que são as imagens da condução dessa pesquisa. Então tem imagens de ensaio, tem imagens de fazer da farinha, tem imagens em casas de farinha. Eu tenho ali uma imagem bem emblemática, que sou eu segurando a mandioca na casa da Dona Antônia, que é uma senhora pernambucana, que eu tive o prazer de conhecê-la, e ela traz ali um olhar sobre as casas de farinha. Eu tenho aqui uma imagem que sou eu na gamela, na areia da praia, e o mar, justamente com a proposta de entender um pouco a água do mar no meu corpo, remetendo a esse lugar da água da mandioca, né? Então fui para essa imensidão. Tem ali uma imagem eu segurando a gamela deitada, né, sobre a gamela com o polvilho, que foi um momento em que eu coloco um olhar sobre esse alimento, né, a farinha que nutre, a farinha que nutre tantas famílias, né? Então aqui eu tenho nesse espaço um figurino, né? Esse figurino aqui ele é bem emblemático, ele foi construído com o propósito de fazer um olhar sobre esse claro, né? Esse branco do polvilho. Então ele a Mariesita, no conto Substância, ele tem um lugar que é o branco. Guimarães traz um elemento que eu acho que é muito interessante, que é a brancura, né? Então a brancura do polvilho mais a brancura, a pureza da Mariesita, né? Então essa pureza, essa junção, né? Então por isso o figurino é branco. Aqui eu tenho uma coisa que eu acho que é muito legal. Quando eu trouxe a exposição aqui para o museu, esse objeto ele veio do senhor Cláudio, é uma doação, né? Então é um ralo local, né? Então isso aqui para mim é muito significativo. A partir dele, né, a partir dos relatos da cidade, eu construí esse ralo para poder fazer as demonstrações para as pessoas, principalmente para os alunos da escola, né? Então teve aí também esse encontro. Esse aqui eu estava usando, eu fiz também, e eu estava usando, tá até com a massa da mandioca, né? Eu deixei aqui na exposição. Então eu tenho as gamelas, esse banquinho aqui que eu usava na composição, que também é um banquinho usado pela Mariesita, né? Então no texto ela traz aquele lugar do banco rasteiro, né? Então eu tenho aqui também esse lugar. Nós temos aqui gamelas. Essa gamela aqui foi uma gamela que eu ganhei da Dona Rita. Dona Rita é uma senhora que faz farinha aqui na região, né? Então ela me presenteou com essa gamela aqui, uma gamela vinda diretamente da casa de farinha dela, né? Então eu tenho aqui essa gamela, que foi a gamela que eu fiz a parte coreográfica. Então nas imagens a gente vê essa gamela. Essa gamela aqui, ela, devido ao tempo, ela acabou rachando, né? Então eu já não vou conseguir mais dançar nela. E aí o que eu fiz? No dia da abertura da exposição, eu fiz a transição dessa para essa daqui. Então as próximas composições e danças que eu fizer vai ser em cima dessa gamela. E essa daqui, essa gamela aqui, eu vi fazer há 2 semanas atrás, né? Então foi feita por um gameleiro da cidade, né? Tá até com autografado por ele, Benedito Luiz. Então ele fez essa gamela aqui e fez mais uma que está para o acervo do museu, né? Então nós temos aí também, a gente falou um pouco sobre o tipiti. Aqui em Cunha conheci, né? Porque esse é o processo, né? Conheci o tipiti local,
né? Então aqui esse tipiti é o tipiti local, né? Que é muito diferente do tipiti que é esse aqui, que é esse comprido, né? Então aqui a gente tem um tipiti que veio do Pará, né? Então a gente tem aí essas duas regionalidades, né? Então esse cruzamento, eu achei muito importante o conhecimento desse cruzamento aí, né? De informações. E aí a gente tem aqui também esse ralo, né? Essa chapa que foi feita na casa da dona Rita, e aí eu pedi para ela trazer, ali já é um ralo que já iria ser descartado, então eu trouxe para poder mostrar para as crianças. O tacho, onde é feita a torra da mandioca, né? Então também ter esse olhar, esse cuidado, né? Das crianças poderem visualizar isso, não ficar só no falar. Ali dentro daquele espaço nós temos uma gamela com um polvilho, né? Então para quem quiser tocar, né? Fica à vontade. Então tem muita gente que põe a mão naquela gamela e é muito legal falar, ai, tá gelada, que sensação gostosa, né? E é justamente na ideia de trazer essas sensações, não ficar só no visual, né? Então tem o momento do tátil. Ali dentro nós temos a voz da dona Rita, né? Que é a senhora que fala um pouquinho sobre o que é a Casa de Farinha. Nós tivemos uma visita, fomos com um museu lá na casa dela, então tivemos um momento de visita nessa casa, conhecemos o fazer dela, e aí ela cedeu aos direitos autorais da voz para trazer para a exposição, né? Então quem visita a exposição tem aí o prazer de ouvir ela falando, né, um pouquinho desse fazer. E eu acho que, assim, no geral, pensando na exposição, pensando o que é essa exposição? Essa exposição, ela trata desse lugar que Guimarães menciona no texto, que é a Casa de Farinha, é esse fazer, é esse lugar da Mariesita, uma menina pobre, uma menina filha de pais que teoricamente ali não teria nenhuma sequência na vida, né? Uma sequência positiva, e aí ela acaba se apaixonando por seu Sionésio e acaba tendo uma vida com seu Sionésio, dono da fazenda, se apaixona por ela, e aí tem essa história dentro do conto, né? Então é isso. Sua formação? Eu sou formada em teatro, em dança, em artes visuais, em caracterização cênica. Dentro de todo esse contexto, você pensando todo o talento, toda a criatividade, todo o imaginário de Guimarães Rosa, trazendo para um ambiente que é a Casa de Farinha, você contextualizando também tudo isso numa mostra, com coreografia, com foto, com objetos. Você sentiu assim a presença ancestral, a história daqueles, não só do pessoal da Casa de Farinha, mas de quem morava, por exemplo, numa senzala ou numa fazenda daquelas vezes antigas do tempo colonial. Você percebeu isso em todo esse contexto? Olha, dentro da proposta, eu acabei assim, sentindo aqui principalmente, né, pensando por esse espaço. Esse espaço aqui, muitas pessoas fizeram essa pergunta para mim. Mas é porque esse espaço remete, mas o que é bem interessante pensar, exatamente nesse espaço, era um espaço, aqui era um depósito, né? O contexto histórico nos leva para isso. Nós estamos numa rua de comércio, né? Então aqui era usado como depósito. E pensando nas casas de farinha, em nenhum momento eu levei para esse pensamento. Eu acho que tem um lugar aí que é o lugar do próprio texto. Então, quando o texto me leva para esse lugar do mandiocal, desse fazer ancestral da Casa de Farinha, eu acho que ele me tira um pouquinho desse contexto. Porque o meu olhar para esse conto foi visual, eu olhava para o movimento. Então, na verdade, eu acho que foi meu olhar de busca como pesquisadora. Então a minha busca era entender os movimentos que aquela Casa de Farinha podia me favorecer, né? Então todas as falas, todos os elementos do texto me
trazia para movimentos. Então por isso que eu fui para a dança, para entender esse ponto. Você traduz então Guimarães para as novas gerações. Exato. Eu entendo que sim. Porque tem um lugar que eu acho que é assim, olhar Guimarães, a literatura de Guimarães, e você fazer uma tradução por meio da dança, eu acho que é um pouco dessa tradução. Então, pensando pela pergunta, sim, mas eu acho que Guimarães ele propõe muitas leituras. Ele extrapola os conceitos. Ele propõe muitas leituras, né? Então eu acho que tem aí uma leitura visual e uma leitura de movimento, né? Então, percepção, né? exatamente. Papo 39, informação sem complicação.